Duna, filme de 2021 do Denis Villeneuve, rapou a maior quantidade de Oscars nesse ano, e isso é um grande feito muito significativo para ficção científica, viu? E como esse é um vídeo comemorativo, eu vou responder uma pergunta que eu tenho certeza que você ficou pensando enquanto lia ou via Duna. Será que Arrakis, aquele planeta deserto, pode existir mesmo? E se ele existir, será que os seres humanos conseguiriam viver nele? Ou isso tudo é puramente fantasia? Bem, a resposta é: você tem que assistir esse vídeo até o final para entender tudo, né? Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo de ciência do canal de literatura mais científico dessa internet. É Luago nos livros, é claro, e até os passarinhos já sabem disso. Hoje a gente volta a falar de Duna, que é um dos meus tópicos preferidos ultimamente. Arrakis, o planeta Duna, é criado por Frank Herbert em seu livro chamado Duna, lançado em 1965, e a sua principal característica é ser um planeta árido, com o mínimo de água possível. Isso porque nesse planeta grandes vermes dominam as areias, e são esses vermes que produzem uma especiaria só encontrada nesse planeta Arrakis. E a água é extremamente venenosa para esses vermes, então junta aí 2 mais 2. Além disso, as temperaturas do planeta podem chegar facilmente aos 70 graus Celsius, e como a gente bem sabe, existe um povo nativo naquele planeta, os Fremen, e eles conseguem viver muito bem por lá. É suspender muito a realidade para acreditar que o ser humano consegue viver nessas condições, não é mesmo? Bem, até que não é não. O que eu vou te mostrar nesse vídeo é um estudo realizado por cientistas das universidades de Bristol e de Sheffield, que construíram nada mais nada menos que um modelo planetário para Arrakis. Graças à tecnologia, hoje nós conseguimos construir modelos utilizando diversos softwares e para finalidades variadas. Por exemplo, na faculdade de Química, a gente utilizava lá sistemas no computador para desenhar átomos, para desenhar moléculas e prever o comportamento de elementos em determinadas variáveis. A gente conseguia até fazer reações químicas dentro do computador, puramente teórico. Nesse caso, a gente está falando de um modelo planetário, que vai imitar matematicamente um planeta. E um modelo planetário pode auxiliar a gente nos estudos meteorológicos, por exemplo. Como funcionam as correntes de ar daquele planeta, o relevo, aonde é mais alto, aonde é mais plano, a temperatura média ao longo das estações do ano, enfim, dá para brincar bastante com o modelo planetário. E principalmente extrair informações bem úteis e prever comportamentos ao longo do ano naquele planeta. O que esses cientistas fizeram foi coletar as informações que o Frank colocou aqui no livro, eles adicionaram essas informações nesse modelo planetário e checaram se o resultado obtido era coerente ou não com a realidade. Então é com muita honra que eu vos apresento Arrakis. Eu vou contar passo a passo como foi feito esse modelo e daqui a pouco a gente brinca um pouco. Como base, eles utilizaram um modelo planetário do planeta Terra e foram alterando os parâmetros para se adequar a Arrakis. Afinal, Arrakis e a Terra são bem diferentes, ainda bem. Utilizaram como base descrições ao longo da história e de mapas também que a gente tem no livro para montar o relevo do planeta. Mudaram parâmetros que afetam diretamente o clima, como a intensidade solar, a órbita desse planeta, que no caso é circular, e a posição relativa com o Sol do sistema solar. Mas é preciso frisar nesse início que todas as leis aplicadas a esse planeta de Arrakis são as mesmas leis aplicadas ao planeta Terra. Isso é importante porque se algo muito absurdo surgir nesse modelo, significa que por algum motivo as leis em Arrakis, as leis físicas, são diferentes. E portanto, o planeta que o Frank criou ficaria mais no âmbito fantasioso do que científico, porque não é possível obter um planeta daquela forma no nosso mundo. Mudaram também a atmosfera desse planeta, que é similar à da Terra, porém com uma menor quantidade de dióxido de carbono. Em Arrakis a gente tem 350 ppm, enquanto aqui na Terra é um pouco mais de 400 ppm, se você quiser saber. O aquecimento de Arrakis se dá pela quantidade de ozônio que o planeta tem na sua atmosfera, e o ozônio é um gás do efeito estufa 65 vezes mais potente que o CO2. Tem muito ozônio em Arrakis, muito ozônio mesmo. Então eles pegaram todas essas informações, colocaram lá no software e depois de 3 semanas, porque sim, os modelos demoram muito para rodar, ai se vocês soubessem, voilá, temos o Arrakis depois desse tempo.
A conclusão que esses cientistas chegaram é que a descrição do Frank para Hax é bem plausível, viu? E a gente tá falando aqui de um planeta inventado nos anos 60, uma época que não existia modelo planetário para o Frank poder colocar lá e confirmar se a sua imaginação estava correta ou não. Inclusive, o primeiro modelo planetário surgiu em 1967, 2 anos após a publicação do livro, pelo cientista, deixa eu ler aqui, Syukuro Manabe, que inclusive foi o ganhador do Prêmio Nobel de Física do ano passado, de 2021, justamente nessa área de modelos planetários. Mas tiveram algumas divergências, sim, que esses cientistas encontraram entre a ficção e a realidade. Além de divergências um pouco sobre as temperaturas médias que eles encontraram e que eu vou conversar daqui a pouquinho sobre isso, a informação mais chocante que a gente tem a partir desse modelo é que choveria em Arrax. Sim, em pequenas quantidades, reservadas em lugares de grandes altitudes e principalmente durante as estações de verão e outono. Mas existiria chuva sim. E a gente bem sabe que um dos grandes planos políticos do Paul para Arrax é justamente construir áreas de chuva. E se você leu aquele livrinho ali, ó, Messias de Duna, você sabe que ele conseguiu fazer isso. Então a gente pode imaginar que esse plano do Paul se concretizou justamente nessas regiões que o modelo apontou como regiões que a gente já teria chuva normalmente, naturalmente. Bem, vamos brincar com o modelo agora. Temos a Hax aí na sua tela, olha que planeta bonitinho. E como você pode ver, tem muitas informações, eu vou tentar explicar aqui pra você, ó. Primeiro a gente tem aqui embaixo uma barra que tá marcando janeiro. Isso porque tá no pause. Se eu der play, ele vai começar a percorrer os outros meses do ano, janeiro, fevereiro, março, enfim. A Hax é um outro planeta que não corresponde exatamente ao nosso período de tempo. O nosso ano aqui não é o mesmo ano igual em Arrax. Então esses meses é só pra gente ter uma noção de como ficaria o planeta ao longo de um ano inteiro. Mas aí você lembra, utilizaram um modelo planetário da Terra para construir esse modelo aqui. Então faz sentido isso. Ó, tá girando aí o planeta muito bonitinho. Eu vou parar aqui, porque eu não quero que fique mudando. Aqui do lado a gente tem as informações que a gente pode adicionar ou tirar desse modelo. Se você tiver curiosidade sobre a legenda, é só clicar aqui, ó, e ele vai abrir. A gente tem precipitação, que é a questão das chuvas, a gente tem as nuvens, os ventos, a temperatura e as dunas, né, as dunas de areia que eu já coloquei. Então eu vou tirar tudo para você ver o planeta cru. Aqui, ó, a Hax tá cru, só com um relevo que eles fizeram. Vou colocar as dunas de areia porque, né, é importante. Eu achei, honestamente, pouca essas dunas aqui, mas eu acho que é pra gente imaginar que toda essa parte laranja do planeta também é areia. A questão é que essas dunas são as mais elevadas, digamos assim. Eu, pelo menos, imaginava a Hax com praticamente toda a sua totalidade de areia, só essas regiões de montanhas que não. A gente pode mexer, ó. Então eu acredito que essas areinhas aqui que ficam, ó, que são bem pouquinhas, é realmente uma região mais elevada de areia. Mas essa parte em laranja também é. Vamos colocar a temperatura, ó. A gente tem a temperatura e a gente pode dar play para ver ao longo do ano. Eu queria muito que tivesse uma escala para a gente saber qual a faixa de temperatura que é esse vermelho mais escuro, o vermelho mais claro, o branco e o azul, mas eu realmente não encontrei. Se quando você for brincar e você encontrar, coloca aí nos comentários pra gente saber. A gente pode assumir que vermelho é mais quente e azul é mais frio, mas eu queria saber os valores em graus Celsius pra gente ter uma noção. A capital, Arraquina, ela fica no Polo Norte e ela é descrita como uma área mais amena e, portanto, é mais habitável, tem mais pessoas ali. Só que de acordo com o modelo, as áreas mais habitáveis seriam os trópicos, que ao longo do ano a gente teria temperaturas menos extremas nessa região. Os polos, como vocês podem ver, olha, eles ficam muito frios e muito quentes. Então, se a população escolhesse uma região mais próxima da linha do Equador do planeta, as temperaturas variam menos ao longo do ano e, portanto, ali seria uma região mais habitável. É nessa hora que o traje destilador é muito bem-vindo. Esse equipamento que ajuda a manter a temperatura corporal e principalmente reciclar a água do organismo para que a pessoa consiga tomar a água é essencial na sobrevivência da população nessa região. Sem esse traje, a gente poderia descartar completamente que o ser humano conseguiria viver ali em Arrax. Mas por causa dele, a situação já fica um pouco mais confortável para o ser humano. Não é a mesma coisa igual viver na Terra, mas ainda assim é muito bem-vindo um traje destilador. Uma coisa interessante sobre a precipitação, ó, vamos trocar aqui.
é que, como vocês podem ver, a maior concentração de chuva se dá justamente nos polos, ó, em regiões onde tem maiores altitudes. Isso faria com que os polos ficassem com uma temperatura muito alta durante os períodos de verão, porque a água, ela é um gás do efeito estufa, ela provoca aquecimento. Então, nessas regiões em que a gente tem maior concentração de água na atmosfera, a gente também tem uma maior temperatura. Então, pra gente aqui na Terra, o Equador é mais quente e a gente vai esfriando à medida que caminha até os polos. E a gente tem no Polo Norte e no Polo Sul regiões de calotas polares, regiões congeladas mesmo. Aqui em Arrax isso não é da mesma forma, justamente por causa dessa umidade que a gente conversou. O que é interessante também porque o Frank descreve que existe áreas congeladas em Arrax. Só que de acordo com esse modelo, isso seria impossível. Por quê? A gente tem temperaturas absurdamente quentes que fariam com que esse gelo derretesse, mas a gente não teria uma temperatura fria o suficiente para retornar essa água a gelo novamente. Isso também foi uma divergência que eles encontraram para a descrição do livro. Inclusive, se você quiser saber mais informações sobre a questão da água em Arrax, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando isso para você, hein? Vai lá assistir. E se estiver gostando desse vídeo até aqui, não custa nada deixar o joinha e se inscrever se você ainda não for inscrito para receber a sua dose de conhecimento semanal aqui. E de forma geral, se você vive em Brasília aqui, você já está preparadíssimo para viver em Arrax, porque a gente tem uma situação um pouco similar na questão da secura do ambiente, o que provocaria uma sensação um pouco parecida do que estar num deserto. Muito estranho falar isso, mas assim, se você vive em Brasília, já pode pegar o seu traje destilador e comprar a sua passagem para Arrax, porque você já está meio caminho andado nessa preparação. Aí se você quiser, você pode pausar aqui, ó, tirar tudo. Esse botãozinho aqui faz o planeta girar ou parar, então ó, cliquei e parou de girar, cliquei e continua a girar, como se ele estivesse fazendo o movimento de rotação natural dele. Se você quiser, ó, aqui tá mostrando ele na forma esférica, que seria o planeta, mas se você quiser abrir um mapa, é só clicar aqui, ó, pronto, temos uma Terra plana, uma Arrax plana. Aí você pode até pegar o mapa aqui do livro e ir comparando, vendo se tá mais ou menos parecido. E sim, acredito eu que sim, hein? Quem sou eu para falar que um planeta gerado por computador não está parecido? Mas ó, tá mais ou menos parecido sim, ó. A gente consegue ver essa bacia imperial aqui. Tá legal, hein, gente? Fizeram um bom trabalho. E aí o link vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar e brincar aí também. Vai testando, ó, dá pra gente colocar nuvens, que é uma coisa que eu não coloquei. É interessante a gente observar essas nuvens para ver até onde vai a linha atmosférica do planeta. Porque aqui no caso, a gente sabe que não tem tanta umidade assim. Então essas nuvens provavelmente seriam uma outra substância que não água, mas eu não sei dessa informação, então eu não quero entrar em detalhes aqui. Mas é interessante a gente ver a linha atmosférica através dessas nuvens, ó. Aqui a gente pode colocar os ventos. Sim, tem ventos nesse modelo planetário. E aí, deixa eu tirar a nuvem. Você consegue observar os caminhos do vento no planeta. Olha só que incrível. Aqui, ó, observando de novo a precipitação. Paul Atreides conseguiu o plano dele, gente. Isso é muito feliz. Não é qualquer canal do YouTube que te traz Arrax assim pra você brincar, né? Então considere se tornar um apoiador pra gente continuar postando vídeos de qualidade aqui no YouTube. Faz igual o Diego Leite, que é um apoiador aqui do canal. Eu estou vindo aqui nesse vídeo agradecer ele por esse apoio. Muito obrigado, Diego. Olha o link lá na descrição. Vem apoiar logo nos livros pra gente te dar essa dose de conhecimento. Ciência através da literatura, gente. Vai. Qual canal você conhece que faz isso? Vai! Se você conhecer, coloca aí embaixo, mas eu não conheço nenhum. E ainda que seja bem difícil a adaptação do ser humano nesse ambiente, tem uma peça nessa questão que a gente não levantou aqui, mas é a questão da adaptação da espécie. A gente conversou sobre isso lá no vídeo de Duna, de novo, se você não assistiu, vai lá assistir, que mais de 8.000 anos se passaram desde o presente até a realidade do livro. Aqui a gente está vivendo os anos 10.000. Então dá tempo sim para o ser humano se adaptar a uma condição planetária diferente e gerar descendentes mais aptos para essa nova condição, a ponto de que talvez uma temperatura de 40, 50 graus Celsius, que é mais ou menos a média ali de Arrax, de acordo com esse modelo, não seja tão drástico igual é pra gente aqui. Pra gente, uma temperatura média de 40 graus, a gente já tá querendo morrer, literalmente, porque a gente não consegue fazer nada, a gente só fica bebendo água, o corpo fica mole, a gente perde a vontade de tudo. Mas talvez se a gente fosse mais adaptado a essa condição, isso não se tornasse
tornaria realidade. Então, essa questão da adaptação é uma peça central para responder essa pergunta de o ser humano conseguiria se adaptar a hacks? Claro, a gente não está falando aqui de uma situação muito extrema de 1000 graus Celsius e não sei o que. É realmente uma temperatura um pouco mais elevada, bastante mais elevada do que a gente está acostumado, mas ainda assim a gente consegue viver nessa temperatura aqui, não teria por que a gente não conseguir viver lá em Arrax. Mas ainda assim, a conclusão que eu quero que você tire desse vídeo é que o conceito do planeta é muito plausível. E o Frank tá de parabéns por ser visionário e ter uma imaginação fértil ligada a conceitos físicos, a ponto de criar um planeta que, ok, a gente sabe que tem algumas divergências, a gente sabe que ele errou um pouquinho, mas ainda assim, não é como se o planeta não pudesse existir. Então isso mostra que ele é um autor incrível, um autor genial e que você deveria ler Duna se ainda não leu. Só viu o filme? Comenta aqui embaixo, só viu o filme. Então aproveita, já vai lá na descrição, compra o livro, porque é um livraço e se você é fã de ficção científica, você não deve deixar essa oportunidade passar. Duna tá aí pra ser lido e pra ser exaltado, porque é muito bom. E eu quero te ver no nosso próximo vídeo aqui no canal, hein? Com mais leitura, mais conhecimento pra você. Um beijo e até lá. Tchau!